Então, iniciando a gravação, boa tarde a todos e todas, muito obrigada pela presença de vocês. Hoje, dia 15 de março, convocamos para as 15 horas, são 15h19, já registramos a presença aqui de diversas subseções, além da capital, as duas centrais da capital. Queria agradecer a vocês imensamente pela presença, estou vendo que a gente está com uma mobilização boa, eu acho realmente que o momento nos demanda isso, né? A gente precisa realmente estar bastante organizado, a gente está passando aí por um momento de bastante, vamos dizer assim, de bastante... São reveses que a gente tem enfrentado aí e a partir dos quais a gente precisa estar muito bem organizado. Vou explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica da reunião de hoje. Vai ser um pouquinho diferente. Pessoal, reforço o pedido aí para todo mundo manter seus microfones fechados, tá? Eu e a Helene somos as anfitriãs, a gente vai desligar o microfone de todo mundo que estiver falando, mas vocês ajudam a gente se todo mundo mantiver o seu próprio microfone desligado. Vamos lá. A dinâmica hoje, pessoal, vai ser diferente. Eu vou tentar, ao máximo, já ir mais direto ao ponto, mas primeiro eu vou explicar como é que a gente vai conduzir. Inicialmente, a gente vai situar um pouco os colegas em relação aos últimos acontecimentos que determinaram as últimas cobranças da Corregedoria e a gente acredita essa mudança de postura da direção do foro. A gente sabe que já tem, vamos dizer assim, pelo menos uns bons meses, na verdade, mais de ano, que a Corregedoria tem se mostrado insatisfeita com alguns aspectos do nosso trabalho e a gente, de maneira geral, acredita que o trabalho de controle de mandados não foi muito eficaz ao longo desses últimos anos e, com isso, a gente acabou nessa situação que a gente está hoje. E eu acredito que, bom, acho que ao final vocês também concordarão conosco. Então, como é que a gente vai fazer? A gente hoje vai abrir uma série de expedientes para vocês no SIGA. A gente vai mostrar expedientes da Corregedoria, a gente vai mostrar expedientes da direção do foro, a gente vai mostrar expedientes da SECOM, da SAGE, alguns que a gente considera determinantes para esse ITER, né, que nos levou até aqui. A gente vai mostrar para vocês o relatório da Corregedoria, né, dentro das possibilidades, que é muita coisa para pouco tempo, mas a gente quer que todos estejam conscientes do que está acontecendo no nosso setor. Depois a gente vai passar, isso eu e a Eliane faremos, e depois a gente vai passar a palavra para o Lícios, para ele fazer a análise das portarias 7, 8 e 9, que saíram de sexta para cá. Tá? E aí a gente vai fazer o possível para correr com esses informes, porque a doutora Araceli, que é a nossa assessora jurídica e que, além de excelente advogado do escritório que já nos acompanha há mais de 10, 12 anos, a doutora Araceli é quem tem acompanhado diretamente as demandas dos oficiais de justiça. A doutora Araceli só pode estar conosco até às 16. Boa tarde, doutora Araceli. Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos. Você acha que você vai precisar de quantos minutos, Araceli, para ver se a gente inverte pauta, como é que a gente faz aqui na nossa organização? Mariana, na verdade, eu também quero ouvir o ITER, que vai ser antecedente, até para a gente poder definir essa questão jurídica. Então, acho que a minha fala vai ser breve, né, porque é uma análise preliminar, eu dei uma olhada nas portarias, mas como vocês estão envolvidos mais no dia a dia, vocês conseguem, às vezes, visualizar problemas nas portarias que a gente não consegue, né? Então, eu também quero ver essa primeira parte para depois falar. Tá, perfeito. E aí eu vou te pedir também, Araceli, para analisar, de repente a gente coloca no vídeo aqui também, lembrando da portaria do tribunal que estendeu o remoto até dia 30 de abril, que isso para nós é central, né? Que o remoto foi para todo mundo, menos para os oficiais de justiça. Essa é a análise central que a gente vai querer do jurídico. Desculpa, Araceli, mas eu sei, seu limite realmente é 16 ou você conseguiria mais alguns minutinhos para a gente? Eu consigo mais alguns minutinhos, estourando 4h30, Mariana. Já avisei na outra reunião que eu vou talvez atrasar um pouquinho, então alguma coisa eu consigo atrasar. Te agradeço, gente. A doutora Araceli pegou essa tarefa no expediente. Depois, aliás, já era sábado, né, quando a gente marcou a presença dela na reunião, então eu vou pedir toda
disciplina de vocês para a gente aproveitar a doutora Araceli até às 16h30 no máximo, de modo que as perguntas para o jurídico, a gente não tem condição de abrir fala aqui, tá, pessoal? Perguntas para os jurídicos deverão vir pelo chat, tá? Então, a sequência vai ser essa. Primeiro eu, depois a Eliene, que é diretora do sindicato pela Sensi, depois o Lícios, diretor pela Semana de Niterói, e aí ouviremos a doutora Araceli. Eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Deixa eu dar uma olhadinha só se eu já estou com tudo aqui na sequência. Vamos lá. Durante um tempinho eu não vou ter como acompanhar pelo chat, não, tá, gente? Vou precisar aí que todo mundo mantenha seus microfones fechados, por favor. Vocês já estão vendo a minha tela? Alguém manda um joinha aí, tá dando para ver? Beleza. Tá sim. Gente, então, portaria 42 do fim do ano passado, vocês se recordam que ela já repete muito que a gente tinha acumulado na 29, que é do fim de agosto, né? Então, a gente tem aqui a sistemática do remoto, né, que a gente estabeleceu e que agora sofreu alterações, e destaco aqui a questão das férias e das licenças, a normativa que a gente tinha conseguido de represar durante esse período. E aqui, no artigo 9º, destaco a normativa sobre segurança, que a gente batalhou muito por ela desde 2014, requerimento do sindicato, e a gente conseguiu aqui aprovar uma normativa que é a mais avançada do país, arrisco dizer do mundo, sobre segurança dos oficiais de justiça, um grande avanço para nós e que caiu na portaria 7. O histórico que eu quero fazer com vocês na verdade, eu botei aqui a 42, mas, na verdade, a 29, que já traz a maior parte disso aqui, ela é de fim de agosto, tá, gente? Aí, aqui, estou mostrando para vocês a manifestação 1 do tribunal. Vocês devem se lembrar dela. Vou jogar lá embaixo para vocês verem a data. Ela é de 28 de setembro, tá? Nessa manifestação aqui, o corregedor ele tece uma série de considerações sobre o nosso trabalho, principalmente sobre a nossa produtividade. Aqui ele coloca aqui a quantidade de oficiais por juízo, beleza? E aí ele começa a avaliar aqui, ó. Vou tentar destacar, porque ele é muito comprido, o expediente, vou tentar destacar só alguns pontos. Dificuldade aqui, ó. Nesse parágrafo aqui, ele diz que o fato de estarmos, né, nas centrais traz a dificuldade de controle de qualidade do trabalho desenvolvido no cumprimento das diligências e o enfraquecimento do exercício da supervisão sobre os oficiais e o poder disciplinar para a apuração de eventuais desvios de comportamento. Ele vai seguindo nessa linha, fala aqui da questão do poder hierárquico. Esse expediente aqui ele vai mais no sentido de que, como a gente tem uma vinculação administrativa à direção do foro, mas tecnicamente a gente se submete ao juiz da causa, que a gente precisa estar vinculado a cada juízo. Aqui, ó. Subordinação ao juiz emissor da ordem judicial. Trata aqui do poder hierárquico, dever de obediência. E aí vocês devem se lembrar que esse normativo aqui, ele veio, essa manifestação, ela trouxe essa alteração aqui, ó. Sempre que se tenha ciência da falta funcional, a apuração deverá ser efetuada pelo magistrado do órgão judicial e pelo diretor do foro, porque antes era pelo diretor do foro. E aí, obviamente, ele não está satisfeito com essa situação, incluiu aqui o magistrado de cada causa. Nesse expediente aqui, gente, que você vê, ele é de fim de setembro, no fim do ano a gente se manifestou nele. Nele foi criado o processo administrativo, a partir dele, aliás, o doutor Zain instaurou o processo administrativo 255. Nesse ADM 255, que eu vou jogar aqui para baixo, está vendo aqui, ó, processo administrativo 255,
Nesse expediente aqui, ó, vocês estão vendo, a gente juntou toda a estatística dos oficiais de justiça de 2019 e de 2020 para lançar a nossa manifestação. Está vendo? O subscritor aqui, no caso, sou eu, requerimento do núcleo, do CISEJUF. Isso aqui, gente, a gente apresentou uma espécie de defesa, tá? Vou mostrar para vocês o teor desse documento. Nele aqui, que foi escrito por nós e com a colaboração e análise do nosso jurídico, como o corregedor faz duras críticas ao nosso trabalho, a gente vem aqui dizer, fazer meio que, digamos assim, uma contestação, né? E a gente junta aqui as estatísticas, porque naquela manifestação dele foram utilizadas estatísticas que foi, assim, sofrível isso, né? Deixa eu até voltar lá, se eu consigo mostrar para vocês. Ele utilizou março a agosto, aqui, ó, gente, ele utilizou março a agosto de 2020, chegou a uma média ridícula de que a gente não cumpria 0,4 mandados por dia no Espírito Santo, 0,8 no Rio. Aqui, ó, média de mandados, até 10 mandados por mês, aqui várias subseções nessa situação. Só que acontece que isso aqui foi utilizado como base março a agosto de 2020, sendo que nessa época a gente não tinha distribuição, vocês devem se recordar. Então, ele chega a botar aqui, ó, no entanto, em período regular anterior à crise, essa média diária por oficial de justiça não é muito impressionante, 1,9 mandados. Quer dizer, utiliza uma fração de ano em 2019, uma fração de ano em 2020, chega a uma média ridícula para dizer que a gente, basicamente, para dizer que a gente não trabalha. E aí, no nosso expediente, a gente fez todo um levantamento, e aí eu agradeço demais a Lícios e Eliene, que são os nossos magos aqui da estatística, que fizeram aqui a produção. Nessa época, a gente fez de janeiro a outubro, chegou a uma média mensal de 68 mandados por mês e uma média diária de 3,11. Contra, na pandemia, 1,41 e 31. Quer dizer, veja que a gente conseguiu quase a metade do desempenho, desde que você analise o ano inteiro e não apenas uma fração quando os oficiais não tinham distribuição. Bom, seguindo, depois dessa manifestação, veio o despacho 1274 da Corregedoria, ele é de janeiro de 2021, e nele ele ataca elementos da portaria 42, tá? Encaminhamento, quando o DIRFO solta a portaria, manda para lá. E aí, esse expediente aqui, ó, ele está dizendo que cabe ao magistrado avaliar a possibilidade de cumprimento presencial ou não. Ele diz, afigura-se importante identificar a quantidade de mandados urgentíssimos que não vêm recebendo cumprimento diante do insucesso do remoto, a fim de se avaliar a manutenção da determinação de suspensão de prazos. Quer dizer, de janeiro, vocês veem que o discurso já está bem arraigado. Ele diz que aqui que deve ser revisto. Depois ele vai, aquela coisa das entidades cadastradas no EPROC, ele diz que tem que ser revisto. Com relação aos mandados distribuídos aos oficiais em férias e licença, também ele bota aqui que tem que rever. E o que a gente achou até estranho no resultado da portaria 7, ele diz que, por fim, merece adequação os parágrafos 2º e 3º do artigo 9º da portaria. Tá? Só que, assim, gente, o 2º e o 3º eram 2 parágrafos. E na portaria 7, ó, vocês vão ver que caiu tudo, né? Ele só atacava aqui o parágrafo 2º e o 3º em relação ao dispositivo do risco. Bom, então aqui você vê que ele repisa toda hora, determina que ao oficial de justiça cabe executar as ordens do juiz, é o juiz da causa que tem que definir, e a gente tem que só certificar, enfim. E aí tem que ser avaliada pelo juiz da causa. Ele diz que o doutor Osaí aqui avançou numa matéria que não era para ser, que avança na jurisdição e, consequentemente, deve ser suprimido. Então, aqui ele tesourou legal
E, no final, ele mandou apresentar informação sobre a situação das unidades responsáveis pelo cumprimento dos mandados e eventuais sugestões para minimização dos impactos em tais serviços. E aí, eu vou mostrar para vocês, desde então, mais especificamente, a partir desse 13 de janeiro de 2021, vocês sabem que a gente tem aí um histórico de sempre, né, de propor, de correr atrás da administração para colocar as posições dos oficiais de justiça. E, mais especificamente, ao longo do ano passado, vocês acompanharam como a gente foi contribuindo com todas as portarias, né, salvo por essas últimas, que a gente, obviamente, não participou da produção, da elaboração disso aí. A partir daqui, desse momento, a gente foi demandado pela SAGE, pelo João Paulo, para a gente contribuir mais diretamente com sugestões para dar uma melhorada nessas questões que estavam sendo colocadas pela Corregedoria. A partir daí, gente, eu vou mostrar para vocês, a gente passou a ter reuniões semanais, das quais participávamos eu, Ulisses e Eliane, e trouxemos diversas propostas, que eu vou mostrar aqui para vocês, um e-mail na qual elas estão listadas, tá? Aqui o fluxo do nosso contato com a administração. Ó. 25 de janeiro, em um e-mail assinado aqui pela Adriana, ela trata das estatísticas, indago quanto à possibilidade de, em cooperação com a SECOM, nos enviarem mensalmente as estatísticas. A SECOM não estava dando conta de fazer as estatísticas, enfim. E aí a gente estava produzindo as estatísticas e mostrando a estatística favorável para nós. Vou mostrar para vocês o último expediente em que a gente tratou disso. Saiu até, fui eu que mandei mesmo, foi no dia 1º de março. A gente aqui, pessoal, apresenta a atualização das estatísticas, a gente destaca que em 2020 houve cumprimento do equivalente a 47% do montante de um ano regular. Em relação aos remanescentes, a gente destaca que o acervo, em janeiro, foi mais ou menos de 48 mil, e a gente conseguiu, se você tirar o remanescente, vou mostrar para vocês a estatística depois, o que a gente tem hoje é basicamente, gente, mais ou menos uns 2 meses num ano normal. A gente que tem hoje acumulado é mais ou menos 2 meses de mandado de um ano normal. Quer dizer, a gente está conseguindo um aproveitamento razoável no remoto e a gente está tentando mostrar isso para a administração para contrapor a essas críticas que vêm sendo feitas. Bom, começamos com essa coisa da estatística. Como eu estou mostrando aqui para vocês, a SECOM nos demandou isso em 25 de janeiro. A gente passou a fazer reuniões semanais, como eu falei para vocês, foram muito proveitosas. A gente se reunia com a Adriana e o João durante esse período. Estamos apresentando aqui que metodologia usou para fazer a estatística. Aqui, como vocês podem ver, a gente registrou reuniões 19 de janeiro, 27 de janeiro, 2 de fevereiro, 9/2, elas continuaram tendo segmento. A gente minutou aqui resposta a esse despacho da Corregedoria referente à adequação. E aí adianto para vocês que aqui o que a gente tentou foi uma negociação com a Corregedoria, que, obviamente, sexta-feira a gente viu que realmente não teve como se aproveitar nada da nossa proposta, que não foi assim que ela veio, né? Destaco aqui, gente, a nossa proposta de regulamento das centrais. Quem aqui entre nós tenha participado do planejamento estratégico do CISEJUF para cumprimento de mandados? Foi em julho do ano passado, eram 21 oficiais ativamente participando. Quero dizer para vocês que esse trabalho não foi em vão, ele foi debatido com a administração. Em relação ao regulamento das centrais, a gente já estava avançando bastante com a Adriana e João Paulo, e a gente estava meio que já com um texto de consenso em fase de revisão, quando tudo isso aconteceu. E também, como tinha sido demandado para a gente, um planejamento até abril, que na época era a perspectiva do mandato do doutor Zair, e até o final de 2021. Pois bem, o doutor Zair aqui até mandou um e-mail dizendo que precisa permitir a contribuição dos colegas da direção do sindicato, um e-mail aqui do João dizendo que está providenciando para a gente poder participar. E aí, mais uma vez, eu mandei aqui um e-mail com as nossas propostas.
tivemos uma reunião no dia 19 com a DIRFO e a SG também, além de SAGE e SECOM, e depois soubemos que realmente, depois disso, a corregedoria foi só apertando nas cobranças. A gente tinha uma reunião agendada para o dia 23, e aí essa não aconteceu mais. E a gente estava com as tarefas aqui em andamento, estou mostrando para vocês, é tudo que a gente já acumulou entre os oficiais, e a gente estava defendendo defendendo que fossem aprovadas essas propostas na coordenação. Recentemente, no dia 11 de março, na quinta-feira, enviei aqui um e-mail para o novo coordenador, Tiago, me apresentando, falando desse trabalho que a gente vinha desenvolvendo e pedindo uma reunião entre a SECOM, a SAGE e o CISEJUF, botando aqui, considerando as novas orientações... desculpa, gente, parece uma tela do Apolo aqui no... E aqui mostrando que a gente está pedindo agenda, que a gente se coloca à disposição para o diálogo, pedindo com a urgência que a demanda requer e fazendo referência a tudo isso que a gente vinha apresentando e reivindicando da administração. Bom, a fase seguinte, a gente apresentou aqui, né, aqui vocês podem ver a estatística geral, né, tem do Apolo e do... Vou até mostrar aqui para vocês rapidinho. A gente fez o consolidado, gente, de tudo o que temos, né, do que produzimos em 2020 e 2021. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o que a gente tinha de remanescente de um mês para o outro, em janeiro, era 12 mil, e tudão a gente estava aqui chegando para os 47 mil mandados, que hoje a gente deve estar com um número maior do que esse. Mas vejam que a gente cumpriu 256 mil em 2019 e 121 mil em 2020. Então, a gente está com isso querendo provar que houve, sim, um bom aproveitamento no meio remoto. Bom, depois disso, e destacar também, olha, que em 26 de fevereiro, a gente fez aqui um pedido para estender a todos os oficiais o InfoSeg, que hoje é uma ferramenta que nós temos apenas para os representantes e para o pessoal que deu o curso no ano passado. Então, a gente segue demandando, né, instrumental para poder ter aproveitamento no remoto. Bom, vou parar de compartilhar aqui um pouquinho, já vou já passar para a Eliene. Para fechar, gente, dizer para vocês o seguinte, o grande X da questão, que foi, assim, no nosso ver, a gota d'água desse processo todo, foi a correição da capital. Vocês sabem que gerou aí uma intranquilidade muito grande com a cobrança de mandados em muito pouco tempo, gerou redistribuição entre os colegas com um prazo de 2 dias, inclusive de mandado de plantão, e a gente, na semana passada, teve movimentando também o pessoal do interior para sugerir que dessem cumprimento aos mandados atrasados antes da pandemia. A gente foi estudar no sistema, aliás, tem só mais uma tela que eu quero mostrar para vocês, deixa eu ver se está no jeito aqui, que é do Apolo. Ai, caiu o Apolo. Ai, que droga. Eliene, deu aquele negócio do tempo e caiu. Mas, enfim, vou falar para vocês e a Eliene vai mostrar algumas peças na tela. Correção da capital, gente, ela aconteceu de outubro para novembro do ano passado. Quando faz a correção, vocês sabem, né? Gera aqueles relatórios atrasados antes, depois gera o relatório da correção, trazendo ali todos os aspectos que foram apurados. E houve dificuldades na correção da capital, e aí, com isso, algumas medidas elas foram estendidas para o estado inteiro. A gente está passando tudo isso para vocês entenderem o porquê, porque a gente tem uma crítica de que nada está sendo explicado para a gente, nada está sendo falado, as medidas estão vindo assim com pouca explicação, e acabou que a gente teve essa mudança de coordenação. Na semana passada, a gente esteve procurando um novo coordenador, o Tiago, estivemos fazendo esse esforço de ajudar os colegas a cumprir remotamente as pendências de antes da pandemia, na capital e no interior, acompanhamos isso até o último minuto da sexta-feira, de perto. Fizemos um contato com o Tiago no sentido de que estava sendo cobrado com o prazo atual, que 25, 35 dias, mas lá atrás, quando os mandados
pegamos esses mandados em janeiro, fevereiro de 2020, vigia o prazo de 30 e 60 dias úteis. Então, fizemos esse diálogo para buscar que esse prazo fosse atendido e vimos aí que houve uma errata, né? Então, isso foi passado para a Sensi, que a análise dos prazos seria com corte, como a gente havia sugerido no dia 29 de janeiro. Queria elogiar o empenho dos colegas que se esforçaram aí para conseguir resolver esses mandados. Transmito também esse agradecimento por parte da coordenação, falou comigo, olha, repassa aí para o pessoal nosso agradecimento pelo empenho. Acho que ainda não teve uma reunião de apresentação da nova coordenação, não veio muita fundamentação, muita explicação. Eu, particularmente, me ressinto um pouco de cumprir ordem sem explicação. Acho que cabe a gente só, por fim, explicar para vocês como é que foi o relatório da correção. Vou passar a palavra para a Eliane. Deixa eu só ver aqui se já está habilitado para compartilhar, Eliane. Só um segundinho. E aí, gente, depois... Pronto, já está. E aí, depois, o Lícios vai fazer a análise da portaria. Peço desculpas aí que a gente está com muito informe para passar, mas realmente foram anos de descontrole que a gente precisa situar os colegas para poder tomar essas decisões aqui hoje. Eliane? Oi, boa tarde. Só lembrando aqui, Eunice está com a gente, a nossa presidente está com a gente aí, faz uns 5 minutinhos. Legal, participação dela aqui com a gente nesse momento triste, mas enfim. Essa daqui, a tela, vocês estão vendo? Sim. É a tela do relatório da correição. Passei logo aqui para esse ponto, que fala da Coordenadoria de Controle de Mandados. Fala aqui, basicamente, das funções e tudo mais, e fala da parte de controle de prazos para cumprimento de mandado, que foi uma reclamação da correição. Vamos começar só de 2018 para cá, porque acho que antes também teve umas situações mais, de repente, mais pontuais. Mas de 2018 para cá, teve uma correção em 2018. Daí em diante, a corregedoria pedia explicações para sanar questionamentos e dúvidas sobre vários aspectos, inclusive de atrasos de mandados que foram verificados. E nisso, passou o ano de 2019 todo. A corregedoria perguntava, aí ia a resposta. A resposta dependia. A corregedoria mandava para a DIRFA mandava para DG, DG, SAGE, SECOM. E nesse vai e volta, as informações que chegavam para a corregedoria, basicamente repassadas da SECOM, era de que tipo assim, os mandados atrasados, eu já entrei em contato, já tentei, mas não foram resolvidos. De 2018 para cá, a questão dos mandados ficou pendente. Algumas questões se tornaram processos administrativos, também até agora não foram finalizados. Então, assim, essa correção de 2020, ela acontece a cada 2 anos, se eu não me engano, a correção administrativa da capital. E aí, o corregedor verificou que nem aquele problema de 2018 tinha sido resolvido e situações e até colegas que tinham sido questionados na correção de 2018 também chegaram agora na correção de 2020 com pendências, muitos mandados em atraso, muitas cobranças de cartas precatórias, enfim, juntou tudo, né? Então, parece que chegou o momento assim de o corregedor deve sair agora, vai sair agora em abril, então acredito que ele tenha entrado naquele ritmo. Eu quero resolver pelo menos essas coisas, porque não é possível 2 anos lá sem resolver, e a gente chega agora em 2020 e continua a mesma situação. Então, aqui, no relatório, fala sobre essa questão, né? E vai mostrando as respostas que ele vem recebendo. Então, vocês veem aqui que pedir para esclarecer os atrasos de mandados pela SECOM, aí a SECOM fala que tem muito trabalho, que depende de medidas tecnológicas, diante da ausência de solução tecnológica para controle das ordens. Então, assim, as respostas parece que sempre foram no sentido de botar a culpa ou no sistema,
ou no colega, eu mando e-mail, as pessoas... Vou botar um aqui para vocês, que é uma coisa bem interessante, que houve uma correição na 17ª Vara Federal, e isso foi em abril de 2020. E uma das reclamações lá da 17ª Vara foi dos mandados que a gente quer redistribuir para o colega e põe para a central de mandados. Tem que clicar num quadradinho lá do EPROC para aquilo ir para a caixa, para o balcão de entrada da central, e a central redistribuir. E alguns colegas eventualmente esqueciam de clicar nesse botãozinho, ou achavam que tinha clicado e não tinha, enfim, e isso volta para a vara. Aí a 17ª Vara, na correção dela, reclamou dessa questão de que tinha situações dessas, de mandados que voltavam para a vara, mas não era para voltar, era para ficar na central para poder ser redistribuído, e isso dava um retrabalho para a vara. Foi levada ela para a SECOM para esclarecer, e o esclarecimento dela foi que já é prática comum dessa coordenadoria encaminhar orientações a respeito do uso do sistema para todos os oficiais via e-mail. Diversas ocasiões foi enviada e reiterada a instrução sobre a diferença de nomenclatura, foi repetida a orientação para evitar devolução indevida, como, por exemplo, no caso das redistribuições. Sempre foi esclarecido que os equívocos acima geram imenso retrabalho, e a SECOM encaminhou novo comunicado. Aí você vê, a gente percebe que a situação era sempre assim. Eu já falei para eles, mas em termos de resultado, o que eu resolvi disso, procurar resultado, parece que isso não ia para o corregedor, não chegava para o corregedor resolver a situação. Era sempre dizendo onde estava o problema, qual era o problema. O problema geralmente era nos oficiais, que a gente não sabia fazer as coisas. Tem outras situações que a gente vê aqui falando sobre uma situação de uma colega que está com umas dificuldades com mandados realmente difíceis, mas analisando, ela basicamente detona a colega e fala no final, os fatos narrados demonstram grandes dificuldades no fluxo do trabalho e no compartilhamento de informações essenciais ao ágil trâmite, e deixa clara a dificuldade de devolver cumpridas as ordens judiciais, especialmente. Parece que as respostas da coordenação, tanto para a DIRFO, tanto para a corregedoria, eram sempre no sentido de não posso fazer nada. Isso aqui é outra coisa, deixa eu ver se tem. Aqui foi uma das explicações que foi feita em relação a 11 de dezembro de 2019. Uma das explicações que foi dada para a DIRFO para chegar para a corregedoria sobre a correção de 2018. Num belo momento, a SECOM fala: quanto ao controle direto dos prazos para cumprimento das ordens, assim que tomamos conhecimento de atrasos no cumprimento de ordens, enviamos e-mail, telefonamos e solicitamos a presença do oficial para contato pessoal, se for o caso, que são as formas que normativamente dispomos no momento, visto que a SECOM não constitui um órgão específico para apurar falta administrativa disciplinar, processando e julgando o processo administrativo. Isso foi 11 de dezembro de 2009. Não à toa, a gente tem agora eu acho que eu me perdi aqui, mas a gente teve aquele estudo lá que alterou a normativa para que o juiz seja a pessoa que vai proceder ao processo administrativo em relação a gente. Tem um determinado momento, numa dessas aqui, que ela fala que a gente tem prazos de 60 dias para cumprir mandado. Aí, como se fosse um empecilho, um problema para a questão de controle de mandados. Aí, passa um tempo, o corregedor vai e altera a norma da corregedoria, dizendo que nós temos agora 30 dias, passou de 60 para 30 dias as execuções,
E depois ela reclama, a coordenação reclama ainda que o sistema não tem como contar prazo útil, só conta prazo corrido. Aí vem a corregedoria, muda a normativa da corregedoria de novo para dizer que agora temos 35 dias corridos e 20 para o crime corridos. Então, a sensação que a gente teve, eu estou contando essa história toda assim, para vocês, porque a impressão que a gente teve é que isso que a gente está vivendo agora e que foi por causa da central, aconteceu na correção da capital, mas vai ser passado para o interior, uma coisa que foi um problema de falta de controle antiga. No relatório da correção, a gente consegue ver que só um minutinho, deixa eu só me achar aqui. 41, Eliane, começa a nossa. Aí. Eu acho que eu já falei tanto que agora eu já estou... sim, aqui. Correção anterior, o coordenador falando disso, que nem os processos administrativos de 2018, até agora, 7/2, haviam sido concluídos. Aqui, a gente, em 29, e falando agora da correção de 2020, que em 29/10/2020, a correção pediu, foi fornecida uma listagem das diligências com prazo vencido, elaborada pela SECOM, e aí verificou essas 271 diligências com prazo vencido anterior ao prazo estabelecido pela portaria 8, que foi a primeira da pandemia. Então, a corregedoria pediu uma listagem de mandados que tinham prazo vencido diante da pandemia, isso em 29/10/2020, foi fornecida pela SECOM. Ou seja, se o corregedor estava pedindo prazos mandados em atraso, se ele estava pedindo, não é porque ele queria só saber, ele queria ver como um problema. Isso foi fornecido em 29/10. Desde essa data, certamente, se a gente fosse instado a fazer alguma coisa, a ajudar os colegas, a fazer qualquer coisa que fosse, para não chegar agora, em uma semana, começar a distribuir tudo nos plantões, salve-se quem puder, tem que fazer presencial, penhora de imóvel, reintegração de pó, tudo no plantão e com prazo de 24 horas. Se isso fosse falado com a gente, que a gente estava em tratativa com a administração nesse período, de uma maneira razoável, era só chegar na gente e falar. Se isso fosse dito, a gente teria feito alguma coisa a respeito do assunto, mas não foi falado. Enfim, chegamos agora com essa portaria que a gente está com dificuldade. Eliane, desculpa interromper, só porque seria interessante mostrar também aquele memorando dos 7 itens, sendo que uns 3 foi o sindicato que promoveu. Você lembra dele? Lembro. Eu posso cantar um número aqui para você. Eu estou com ele aqui na boca. Acho que é importante mostrar para a galera. Está aqui já. 4626, exatamente. Mostra esse aí. É interessante. Esse memorando, em determinado momento da pandemia, todos os setores foram arguídos sobre o que vocês estão fazendo, né? Se tem gente parada, se não tem. Não sei se vocês repararam, até o setor de odontologia outro dia apareceu um anúnciozinho aí na intranet dizendo: nós estamos trabalhando sim, estamos dando informações sobre saúde bucal. Então, todos os setores foram instados a se manifestar para esclarecer o que estavam fazendo. E em 10 de julho, a nossa coordenação foi instada a esclarecer o que ela vinha fazendo. E elaborou aqui esses 7 itens, dizendo que estava elaborando uma estratégia de retomada do trabalho presencial pós-isolamento, abrangendo as reformulações das seções e setores de distribuição de mandados da seção judiciária, considerando o retorno parcial dos servidores. Eu nem sei o que dá para dizer sobre isso. Mas estamos esperando ainda, né? A gente está esperando. Disse em trâmite um documento externo falando da minuta do ato normativo regulamentar de situação de risco, que foi o sindicato que
apresentou há 500 anos. Mas, assim, não tinha nada a ver com a pandemia, já podia ter sido resolvido muito antes, mas colocou aqui como uma coisa que estava, uma das coisas que estavam fazendo. Tratativas... Eliane, já está vendo, gente, que está escrito ali no item 2, jfrj.ext. EXT quer dizer expediente externo, quer dizer que foi uma coisa que veio de fora, foi o sindicato que provocou. E a gente que deu também, que vocês sabem que a gente que levou a proposta do risco. E esse ano, 2016, é a data do expediente, do documento. Então, se você, em julho de 2020, você diz que está fazendo isso como uma... né? Fala que está em tratativas com o TRT sobre compartilhamento de sistema de inteligência, o CIMOS, que também foi um documento externo, também do sindicato, também de 2019. Fala que está em trabalho conjunto com a STI para melhorias tecnológicas para viabilizar a extração de relatórios para controle e fiscalização dos prazos, das ordens judiciais. Tudo que era falado para o corregedor. Não consigo controlar prazo porque eu preciso de um sistema que tenha tecnologia, que me possibilite fazer isso automaticamente e não manualmente. Falou que estava para publicar um regulamento, porque nós agora temos... Nosso regulamento estava precisando ser elaborado porque o que a gente tinha foi revogado, botou uma espécie de regulamento no lugar, mas muito capenguinha, precisava de um realmente que dispusesse sobre as nossas necessidades. Esse regulamento estava como temporário há 500 anos, sendo que, eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês rapidamente, uma das partes desse regulamento constava lá, ou seja, como uma coisa que ia permanecer na nossa vida, essa declaração de indenização de transporte. Apesar de tudo que a gente conversou, de tudo que a gente falou com a administração, se a gente não tivesse tentando participar da feitura do novo regulamento, talvez isso fosse mantido lá, porque na minuta constava isso. Contato com a coordenadora de capacitação para oferecer... Eliane, posso só completar. E no 5, gente, como a gente falou, o regulamento ele vinha sendo debatido conosco, com várias propostas nossas, nas últimas, o que, Eliane? Talvez 4 semanas dessas reuniões, que era o que a gente estava propondo. Essa parte aqui de oferecimento de curso de segurança, bom, em pandemia, né, nem se fala, que nem se tocou no assunto. E esse trabalho conjunto com a coordenadora Desculpa, mais uma vez, mas sobre capacitação, quem ofereceu o curso para cumprimento remoto fomos nós, do sindicato, próprios colegas oficiais de justiça que se reuniram na fala de abertura. O doutor Zair reconheceu que temos um déficit de capacitação, que desde 2018 soltaram o EPROC, não deram nada de capacitação, nem um curso direito para a gente. Então, o contato que a SECOM disse que estava fazendo, quem resolveu fomos nós. Esse item 7 aqui, em termos práticos, houve um curso, um laboratório de inovação, onde foi tratada a questão de mandados, confecção de mandados. Fomos participar, muitos colegas que tinham participado do grupo de trabalho que a Mariana tinha organizado no 2020, foi participar desse laboratório. Assim, eu nem vou dizer que foi desnecessário, não vou dizer porque não teve resultado até hoje. Ninguém nunca mais viu o resultado do que foi debatido lá. E deixa eu ver se tem. Aqui é a minuta, só para vocês verem, ó, que consta aqui bonitinho na minuta. Atestado de prestação de serviços externos e da indenização de transporte. O oficial de justiça somente fará jus à indenização de transporte relativa a na autodeclaração firmada, não sei o que. Isso foi a minuta que eles tinham, que quando a gente foi debater o regulamento com eles, a gente viu que estava lá. Então, para vocês verem que se a gente não debate, né, se a gente não entra no esquema, as coisas vão ficando, né? Enfim, agora não dá nem para dizer para vocês que não vai ficar, porque o que a gente tinha encaminhado com eles era muito diferente do que está aqui. Mas o fato é que existe essa minuta aí rodando. O que eu tinha ficado de falar mais, Mariana? Não, eu acho que é isso. Eu acho que o cara que ele é assunto de manhã.
Lá? Já troquei 500 mil vezes aquela porcaria. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto aí, por favor? Vou mutar algumas pessoas aqui que estão com o microfone aberto, tá, gente? Isso, né? A gente fez a sequência entre as cobranças da corregedoria, esses expedientes da SECOM, e o resultado são as portarias da semana passada. Sim, e temos um coordenador novo que, de acordo com a nossa, né, acompanhando os fatos, a gente chegou a uma conclusão de que alguém verificou que o problema estava na coordenação e temos um coordenador novo, que também não se apresentou para a gente, coitado, porque imagino eu, né, tendo que resolver 500 anos em uma semana, mesmo que ele fosse um gênio de tudo, não ia conseguir. Então, teve lá que ficar e soltou um documento para a gente no e-mail falando sobre cumprimento de mandados, enfim, muito confuso, porque para a gente poder entender um pouquinho melhor o que estava sendo dito ali, a gente teve que fuçar o SIGA, achar 500 coisas aí que não são explicadas para a gente. O corregedor fala uma coisa, até chegar na pessoa e na gente, nos e-mails que chegam para a gente, isso daí muda, começa a ter outra conotação, a gente fica bem perdido. Então, a gente teve que fuçar tudo isso para poder entender um simples e-mail que foi passado para a gente na semana passada, e no final das contas, o resultado prático disso é que essas medidas todas, essa confusão toda que estava acontecendo, principalmente aqui na capital, na central civil, porque é uma central grande, que tem mais problemas por causa de quantidade, tanto de oficiais como de mandados, mas que realmente a gente vê que a questão de descontrole na coordenação era o que realmente era dificuldade, porque colegas com dificuldade sempre vai ter. Agora, o colega resolve a questão dele em termos de processo administrativo, ou então setor de saúde, enfim. Agora, em questão de mandados, do trabalho em si, não pode ficar à mercê dos colegas que estão com problema, né? Tem que ter um controle, e esse controle não foi exercido, e agora estamos todos aí, inclusive quem não é da capital, vai sobrar para todo mundo. Mais ou menos isso que eu queria falar. Obrigada, Eliane. A gente está com pouquíssimo tempo, eu vou passar, só antes de passar a palavra para o Ulisses, só lembrar que o coordenador, a gente já fez um pedido do sindicato ser ouvido, ele falou que está buscando uma oportunidade de receber todos os oficiais, mas a gente teve esse contato aí na quinta-feira e pelo menos já temos aí um canal de diálogo, né? Lícios, eu vou passar a palavra para você. Eu não sei se você quer que a gente compartilhe ou se você mesmo vai compartilhar. Você quer? Eu mesmo compartilho. Beleza. Então, vou tirar aqui a Eliane. Pode compartilhar. Boa tarde, colegas. Boa tarde a todos. Eu vou tentar fazer só uma análise pessoal, tentar ressaltar alguns pontos da portaria, né? Eu achei muito importante essas duas intervenções, tanto da Mariana quanto da Eliane, para tentar demonstrar e esclarecer aos colegas que a portaria 07 ela não surgiu do nada numa sexta-feira de março de 2021. Entendeu? Ela é produto de um histórico que, no nosso ponto de vista, pelo menos dos diretores do sindicato, oficiais de justiça, diretores do sindicato, nosso ponto de vista era um profundo descontrole da área de controle de mandatos. Não existia uma gestão que superasse os problemas. Os problemas foram se avolumando, vinham se avolumando já há pelo menos 2 anos. A gente percebia isso, mas só agora a gente teve contato a documentos de forma mais contundente que apontam claramente isso. E a gota d'água foi essa portaria que saiu na sexta-feira, que, no meu ponto de vista, e a Mariana e a Eliane também acho que concordam comigo, é um tipo de intervenção da corregedoria diante da inércia na superação dos problemas na área de controle de mandatos. Os problemas eram apontados e os problemas não eram resolvidos. Ou eram apontados como inépcia, como ineficiência dos oficiais de justiça,
ou era apontado como uma escassez de recursos tecnológicos para desenvolver as demandas que a Corregedoria apontava. Em suma, os problemas não eram superados, eles só se avolumavam. Em um dado momento, a Corregedoria acabou fazendo um tipo de intervenção na área de controle de mandados que redundou na Portaria 07, que todos vocês já sabem, souberam e certamente já leram, né? Na sexta-feira saiu a Portaria número 07, juntamente com a Portaria número 08, que suspendia temporariamente os efeitos de um dispositivo da Portaria 07. Essa Portaria 08 ela foi revogada hoje pela Portaria 09, porque ela saiu com uma incorreção formal, saiu com um erro formal, porque era mencionado um parágrafo e não dizia de que artigo era esse parágrafo. Então, você lia a Portaria 09 e apenas a correção material desse problema. Nós entendemos, e eu particularmente entendo, eu vou tentar fazer um pontapé rápido da portaria, tentando fazer com que um pontapé inicial, né? Um pontapé inicial para a gente começar a discutir os efeitos dessa portaria. Eu vou ignorar a 08, porque a 08 foi revogada, né? Ela foi revogada. Na verdade, a grande perda, a gente teve uma grande perda na Portaria 07, editada na sexta-feira, que foi a supressão absoluta dos dispositivos da portaria anterior, 42, que falava da questão de segurança, que foi uma conquista muito importante, um avanço considerável na proteção do nosso trabalho, e foi simplesmente cortado. Mas uma leitura geral da Portaria 07, e à vista dos documentos que foram exibidos aqui hoje para os colegas, dá para se verificar claramente que o teor da portaria ela espelha muito mais uma visão do corregedor, visão que o corregedor externou em despachos, inclusive, do que propriamente o que a direção do foro vinha encaminhando durante o ano de 2020, inclusive com a participação do sindicato no debate das soluções. Então, isso é uma demonstração clara de uma certa intervenção da Corregedoria na área de controle de mandatos que redundou em afetar o nosso trabalho durante o período da pandemia. E a outra prova, evidente, que foi a substituição da coordenadora da SECOM. Nessa portaria 07, eu gostaria de destacar alguns pontos como um pontapé inicial para a gente discutir essa questão. O artigo 3 e o artigo 4º, eles regulam, de certa forma, de forma diferente, a questão da licença e a questão das férias. O artigo 4º, que trata das férias, inclusive é um artigo mal escrito, que não dá para você ter uma conclusão muito efetiva do que ele está tratando. Podemos concluir por uma interpretação bem extensiva, e o que ele está falando aqui é que os mandados durante as férias dos oficiais de justiça serão redistribuídos. Embora ele não diga isso claramente, aparentemente foi essa a intenção, embora a redação esteja bastante truncada. O artigo 3º, ele estabelece uma dinâmica de redistribuição de mandados durante a licença, licenças superiores a 10 dias, sendo certo que há pelo menos 20 anos as redistribuições de mandados em razão de licenças médicas, eles ocorrem em licenças superiores a 30 dias. Isso não é à toa, porque a quantidade de licenças com um prazo tão curto de redistribuição provocaria certamente nas centrais de mandados um rodízio, uma ciranda de mandados na mão de oficiais de justiça que não tivesse de licença. Seria uma ciranda permanente. Por isso, esse prazo mais alargado de 30 dias, para evitar o quê? Que aquelas licenças de doenças curtas, de afastamentos temporários curtos, não contaminasse a dinâmica de trabalho dos oficiais de justiça. Durante o ano de 2020, nós, do sindicato, tentamos estabelecer regramentos diferenciados, tanto para licença quanto para férias, tentando adequar uma normativa que levasse em consideração os problemas que estavam sendo vivenciados pela central dos mandados num momento de pandemia. E aí estabelecemos um regramento excepcional de represamento dos mandados durante as férias dos oficiais de justiça, de represamento dos mandados durante as licenças médicas e de redistribuição dos mandados em caso de licença médica na impossibilidade de cumprimento remoto. Isso foi todo um regramento que surgiu de um debate do sindicato com a administração. Isso foi implantado, foi eficiente e continuou sendo
regido até a sexta-feira passada. O artigo 3º e o artigo 4º suprimem essa lógica, e o artigo 3º, em particular, levando-se em consideração que nós estamos numa pandemia, ele poderá criar uma grande ciranda de mandados nas centrais de mandados. Não podemos deixar de levar em consideração que a gente está durante uma pandemia e qualquer contato ou qualquer suspeita, por exemplo, de mandado, de contato com o Covid, gera uma licença de 14 dias. Se cada um for olhar o seu universo de trabalho, vai verificar que o número de licenças médicas tem aumentado assustadoramente, consideravelmente. Fruto do ambiente de pandemia que nós estamos vivendo e fruto do próprio contato com o vírus. Então, esse prazo aí é um regramento completamente ilógico para fazer com que as centrais de mandados funcionem de forma mais eficiente. Eu estou fazendo um raciocínio de trás para frente, pegando os pontos que eu considero secundários para chegar ao ponto principal. O artigo 2º, ele basicamente repete um dispositivo que já estava na 42. Só que ele inova fazendo que os oficiais de justiça deverão consultar os juízos das ordens, que expediram as ordens, quanto à possibilidade de cumprimento remoto. Aqui, a gente verifica que é uma tônica dessa nova portaria que, na verdade, reproduz uma lógica de pensamento do próprio corregedor. A lógica, quando ele estabeleceu o deslocamento da competência disciplinar, do poder disciplinar dos oficiais de justiça para as varas, ele estava raciocinando numa lógica que o emissor da ordem teria um poder absoluto sobre o controle e a forma como o mandado dele deveria ser cumprido. Isso é uma lógica de raciocínio. E aí todo o regramento dessa portaria, na verdade, de certa forma, aparece essa lógica. O primeiro, aqui nesse dispositivo, é claro, você tem que se reportar ao juiz da causa para saber se dá possibilidade de cumprimento remoto ou não. Em outro local, tem a mesma lógica, entendeu? A mesma lógica, que no parágrafo 1º do artigo 1º. A avaliação do modo de cumprimento eletrônico presencial cabe ao juiz que determinou a expedição da ordem. É a mesma lógica. O importante, central para mim, nessa portaria, é que, de certa forma, eles estabelecem uma nova dinâmica, fazendo uma distinção bem autônoma do que é mandado urgente, urgentíssimo, e o que é mandado ordinário. Essa lógica não estava muito explicitada nas outras portarias, do ponto de vista do que é trabalho remoto e o que é trabalho presencial. Aqui eles fazem uma distinção muito, muito clara. Tanto que no artigo 1º, ele fala que são distribuídos todos os expedientes. Está só afirmando o seguinte: não vai haver nenhum tipo de represamento de mandatos, todos serão distribuídos. No parágrafo 1º, ele fala claramente que os expedientes cíveis e criminais não urgentíssimos, ou seja, os não ordinários, serão cumpridos preferencialmente por meio eletrônico. E segue não recomendado o cumprimento presencial das ordens não urgentíssimas. É uma mudança de tônica, de tom na redação do dispositivo, que, se vocês se recordarem, as portarias anteriores vedava o cumprimento presencial. Ele apontava que o cumprimento era remoto, vedava o cumprimento presencial, dando uma diretriz para o oficial de justiça: você deve buscar o cumprimento remoto, uma forma de preservação, não só dos oficiais de justiça, como da própria sociedade. O oficial de justiça não ser um vetor de transmissão da doença. E esse parágrafo 1º se encerra com aquele dispositivo que eu falei, que cabe ao juiz da causa avaliar e definir o modo de cumprimento eletrônico ou presencial. No parágrafo 2º, ele inova numa questão que ele, genericamente, ele considera que todas as cartas precatórias passam a ser consideradas urgentíssimas. E aí, consideradas urgentíssimas, elas vão ter um tratamento diferenciado dos mandados ordinários. O parágrafo 3º aponta, do meu ponto de vista, ele aponta para o fim do trabalho remoto, ou o trabalho exclusivamente remoto, porque ele diz que, em caso de insucesso no cumprimento remoto,
os expedientes ordinários, veja que ele aí não fala das urgências, ele fala dos ordinários, que são a grande maioria dos mandados que estão na mesa dos oficiais de justiça. Serão distribuídos pelo critério estabelecido no CAPT e deverão ser cumpridos de modo presencial. Caso o oficial de justiça, a quem foi distribuído, não faça parte do grupo de risco e seja pessoa com deficiência, o mandado deverá ser devolvido para imediata distribuição a oficiais de justiça, respeitando a antecedência mínima de 5 dias. Ou seja, ele aponta que os mandados ordinários eles são remotos, mas eles podem se tornar presenciais em caso de insucesso. O parágrafo 4º diz que seguem suspensos os prazos administrativos para o cumprimento de mandados ordinários, já distribuídos ou a distribuir aos oficiais de justiça, em razão do elevado número de expedientes pendentes de cumprimento. A portaria 09, que revogou a 08, que saiu hoje, na verdade, ela suspende os efeitos desse artigo 3º, entendeu? Suspende os efeitos do artigo 3º temporariamente, mas agrega aquele mesmo raciocínio do juiz definir o que é urgente, o que não é, o que é cumprimento presencial, o que não é. Ele agrega ali na parte final do dispositivo uma coisa que não está no parágrafo 3º, que diz o seguinte: com exceção das ordens em que houver determinação específica do juízo relatando a necessidade de cumprimento presencial de determinada ordem. Ou seja, há uma mudança de rumo, há uma mudança de lógica, e essa mudança, no meu ponto de vista pessoal, pelo menos no meu ponto de vista pessoal, é fruto de uma intervenção da Corregedoria, fruto do descontrole que a área estava sofrendo e que a gente não tinha menor o conhecimento, mas a Corregedoria estava fiscalizando e verificando isso. Então, a gente agora teve um alargamento dos mandados que deverão ser cumpridos de maneira presencial. O alargamento se dá em quê? Se dá em razão do parágrafo 2º das cartas precatórias, se dá em razão da definição das urgências e urgentíssimos, mandados urgentíssimos, que são definidos a critério exclusivo e das varas, que também terão a possibilidade de definir se o cumprimento será eletrônico ou presencial. Essa questão da avaliação do modo de cumprimento eletrônico ou presencial, inclusive, já está na consolidação de normas da Corregedoria. Então, esse alargamento que a gente precisa se preocupar. E se preocupar com o que está constando no parágrafo 3º, que, na verdade, ele sinaliza um fim do trabalho exclusivamente remoto, inclusive atingindo os mandados ordinários. Isso se verifica que, no parágrafo 5º, que, com a finalidade de reduzir o acervo de mandados pendentes, que são os mandados normais, que são os mandados ordinários, que são dos 45 mil mandados que estão represados nas centrais de mandados, aproximadamente 85% a 90% são mandados ordinários. Quando ele não fala aqui, o que ele está dizendo? Que deverá elaborar um cronograma visando o cumprimento dos expedientes ordinários. É isso. Quando virá esse cronograma? Nós não sabemos. Poderá demorar 1 mês, 2 meses. Isso não é um problema para ser enfrentado agora. É um problema para a gente se preocupar e para a gente, inclusive, questionar a administração. O nosso problema agora é quais são as medidas e quais são os comportamentos que a gente tem que adotar, em razão desse alargamento de possibilidades de cumprimento presencial num momento de crescimento da pandemia em todo o país, né? Onde a possibilidade de contagem, em razão de novas cepas, elas são mais evidentes. Então, quer dizer, esses pontos que eu queria destacar como um pontapé inicial. Eu só queria ressaltar uma outra coisa que a gente pode, de repente, questionar a administração do ponto de vista dessa normativa específica, dessa portaria 07, que é uma incongruência que tem no parágrafo 3º, que diz que no afastamento dos oficiais de justiça em razão de licença de qualquer natureza por razão superior a 30 dias, os mandados serão redistribuídos. E encerra o dispositivo falando o seguinte: devendo, claro, o oficial de justiça que recebeu o mandado, devendo o cumprimento se dar pelo prazo remanescente. É alguma punição ao oficial de justiça que vai receber o mandado? Ele é responsável
ele é responsável pelo colega que está adoecido? A doença é uma fatalidade. A doença é uma ocorrência que ninguém deseja. O colega adoece, o mandato dele é redistribuído. E eu que não dei causa, muito pelo contrário, eu quero que ele fique sadio, não quero que o meu colega fique doente. Eu vou ter o prazo remanescente para cumprir o mandato. Isso é um tipo de punição? É uma punição ao contrário, eu nunca vi disso. Nunca vi disso. Eu não sei de onde surgiu essa ideia. Eu vou ter o prazo remanescente de um colega que adoeceu. Qual o sentido disso? Não tem o menor sentido. Esse, por exemplo, é um ponto que a gente tem que questionar. Além de questionar o artigo todo, porque no momento da pandemia, esse dispositivo 3 e 4, eles só vão trazer problema, não vão trazer solução para nada. Se a solução da administração é tentar manter as centrais o máximo de produtividade possível, sem o estouro da boiada do trabalho presencial, que vai expor os oficiais de justiça e os jurisdicionados a contágio do coronavírus, esses dois dispositivos não colaboram em nada. Eu acho que a gente tem que discutir nesses pontos centrais que eu levantei, que é a questão do alargamento do cumprimento presencial e um questionamento da administração em cima do artigo 5º, que, na verdade, ele aponta para um possível cumprimento presencial num horizonte de curto prazo, que ninguém vai elaborar um cronograma para ser aplicado daqui a 2 anos, porque daqui a 2 anos não tem mais pandemia. Né? Esse dispositivo não teria sentido. E, ao mesmo tempo, o artigo 3º, que tem uma suspensão temporária. Concluindo, quer dizer, é claro que essa portaria ela muda o tom, muda a tônica, ela não muda ela não nos coloca ainda numa situação de exposição absoluta, que o trabalho remoto ainda está preservado, pelo menos para os mandados ordinários, os prazos estão suspensos, mas há um alargamento de possibilidade de trabalho presencial que a gente precisa analisar e ver o que fazer, além de questionar esses pontos ou outros que os colegas aí, porventura, apresentem nesse debate. Eram essas considerações que eu queria fazer, talvez eu possa estar tendo uma leitura equivocada, né? Mas essa é a leitura que eu estou tendo das portarias e acho que ela é fruto não de uma invenção que ocorreu na sexta-feira, 12 de março de 2021. Ela é fruto de todo um processo longo que vem se arrastando nas centrais de mandados, principalmente na SECOM, de um gerenciamento equivocado que redundou no acirramento das contradições entre os oficiais de justiça da primeira instância e o corregedor. Quer dizer, diante da ausência de um gerenciamento que solucionasse os problemas, o corregedor decidiu fazer um tipo de intervenção e redundou na elaboração dessa portaria, que, de certa forma, foi acolhida pela direção do foro, o doutor Osaí, por algum motivo, alguma estratégia que a gente ainda não sabe. Mas ele, uma questão de como ele tem uma posição hierárquica subalterna à corregedoria, talvez ele não tenha tido nenhuma margem de manobra para enfrentar essa intervenção da corregedoria, né? Essa intervenção. Porque você lendo a portaria e lendo os documentos da corregedoria, você vê, a gente chega à conclusão inequívoca de que o teor da portaria acolhe o pensamento e a forma de pensar das centrais de mandatos que foram expostas em diversos documentos da corregedoria, tanto na correição quanto naquele despacho que questiona a 42. Quer dizer, essa portaria 07 ela tem um histórico, ela tem um motivo, ela tem uma raiz e tem os pontos principais que a gente precisa equacionar o que vai fazer, além das ameaças implícitas que estão nele, ali, de um possível trabalho presencial num período ainda relativamente curto. Essas considerações que eu queria fazer como um pontapé inicial para a gente discutir o teor do documento, o que a gente pode fazer. Obrigado. Muito obrigada, Lícius. Muito elucidativa a tua análise. Eu quero agradecer demais aí pela participação do Lícius, da Eliene, e, entre vocês, vários colegas aqui que também conversaram com a gente, nos grupos, e trouxeram primeiras avaliações, com talvez eventual raríssima minúcia. A análise que o Lícius passa é a análise, né, dos 3 diretores oficiais da Federal, e acho que posso falar também pelos colegas da Trabalhista que estão aqui, Pietro e Fábio, a quem eu agradeço, demais representantes de base. A gente já nos grupos aí fez alguma análise antes da reunião, e posso dizer que o Lícius fala por todos nós.
Estou aqui, a doutora Araceli, com o coração apertado, porque a gente realmente tinha muita informação para passar. Está chegando aqui o limite da doutora Araceli e vamos tentar ouvi-la, se ela conseguir nos atender rapidamente do ponto de vista jurídico, e peço aos colegas que já durante a fala da doutora Araceli coloquem as suas perguntas para o jurídico o mais rápido possível. Doutora, por favor. Mariana, eu já antecipei aqui também lá para o pessoal da outra reunião, que vou atrasar um pouquinho mais, e eu vou tentar ser bem breve, então, fazer algumas considerações aqui sobre a situação que foi colocada. Nosso escritório ele tem trabalhado muito em questões referentes à pandemia, desde março do ano passado, né, e a gente considera bastante grave o que nós temos visto aí nos últimos meses, em vários órgãos da administração pública, não só do judiciário, mas também do executivo, de outros órgãos, de outras entidades que nós assessoramos, essa conduta de ignorar a situação de saúde pública que nós estamos vivendo, o agravamento, que é muito pior do que aconteceu em março, né? Nós estamos aí com uma média absurda de mortes diárias, então nós avaliamos que é bastante grave esse comportamento da administração de tentar retornos num momento como esse. E é o que está acontecendo aí com vocês agora, com relação a essa portaria 7, né? Apesar disso, a gente tem bastante dificuldade também em medidas judiciais sobre isso, porque o judiciário tem uma relutância em se imiscuir na tarefa administrativa, que ele entende que é isso que ele estaria fazendo em situações como essa. Mas a gente espera, em umas situações mais graves, como é o momento, conseguir sensibilizar também o judiciário enquanto judiciário mesmo, né, na atividade jurisdicional, com relação a essa situação. Tivemos até eu acho que a narrativa que vocês fizeram é interessante, né, com o ponto de vista da corregedoria, de como foi a atuação da corregedoria nessa portaria, mas eu acho que isso não é uma situação isolada e não só da corregedoria, imagino também que deva estar havendo até, inclusive, uma reivindicação dos juízes quanto a isso, né, e eu falo isso porque a gente teve resposta semelhante em outros órgãos do judiciário, em que a direção do foro, por exemplo, o Foro de Minas também nos disse que não poderia limitar, nós fizemos um pedido de regulamentação lá, e eles nos responderam que não poderiam limitar isso, que o juiz é que deveria dizer se o mandado é urgente ou não, mas acabou deixando também uma margem para que a central de mandados fizesse essa verificação quando não viesse direto do juiz essa determinação de cumprimento presencial. A coisa lá ainda não está definida, mas a direção do foro meio que tirou o corpo fora nesse sentido, jogando para a central de mandados e dizendo que ele não poderia limitar a atividade jurisdicional, mais ou menos nos termos que foi dito aqui também, né, pela corregedoria, que caberia ao juiz fazer essa definição. Uma outra situação que nós temos é a questão da greve, né? Nós temos enfrentado em outros lugares também a questão da greve sanitária, porque aqui me parece que a gente tivemos uma fase boa de negociação, mas que agora me parece que as portas se fecharam para essa negociação, ou pelo menos a impressão que passa pela ordem aí que veio da corregedoria para a direção do foro, que resultou nessa portaria. Então, não sei se nós teríamos espaço para tentar uma negociação administrativa e, em caso de restar infrutífera, partir para a greve sanitária. A greve sanitária é uma greve que tem surgido nesse período da pandemia, não para que o servidor não trabalhe, mas sim para que ele possa se manter no trabalho remoto. Então, a prestação do serviço, no caso seria o cumprimento do mandado, mas de forma eletrônica e não de forma presencial. Isso evitaria, por exemplo, eventuais punições disciplinares. Uma vez deflagrada a greve, o servidor está resguardado se ele deixar de cumprir da forma como veio determinado, porque há a deflagração da greve sanitária. Judicialmente, também me parece que já foi questionado o cabimento do mandado de segurança contra esses atos, e aí eu queria fazer um alerta quanto a isso. O mandado de segurança, nós temos aqui um ato que ele é um regulamento, e pode ser que o nosso mandado de segurança ele não seja conhecido, porque nós estaríamos atacando uma lei em tese, né? Não um ato de efeitos concretos, como é exigido no mandado de segurança, e sim um regulamento. Então, o mandado de segurança tem esse problema. Numa ação ordinária, nós poderíamos pedir liminar, como nós temos aqui
ato que é da direção do foro e não do presidente do TRF, nós não cairíamos naquele problema da competência que impede que o juiz de primeira instância dê liminar no mandado de segurança contra o presidente do TRF, porque o ato aqui é do diretor do foro, então haveria a possibilidade de liminar também numa ação ordinária. Então, rapidamente, as medidas judiciais seriam a ação ordinária com pedido de liminar, né? O mandado de segurança, não vejo ele como recomendável por conta de ser um regulamento e não um ato de efeitos concretos. Então, a gente pode enfrentar discussão processual quanto ao cabimento do mandado de segurança, isso eu acho desaconselhável. E na via administrativa seria o encaminhamento de um requerimento, se for essa a ideia, né, prévia à judicialização, um requerimento para que se fizesse essas alterações com essas ponderações que vocês têm sobre esses dispositivos e, finalmente, sendo infrutífera também a possibilidade, inclusive, de uma deflagração de greve. Rapidamente, juridicamente, é o que a gente tem. Tem a questão também que a Mariana colocou de haver um regulamento diferente com relação aos oficiais de justiça, né? E em relação aos demais servidores, nós temos um ato do TRF que estendeu, também poderíamos questionar, mas me parece que, como a gente tem por trás a corregedoria, aí eu acredito que no TRF também nós não conseguiríamos alterar esse ato, mas podemos tentar também, invocando, no caso, o descumprimento da portaria do TRF2 por haver um tratamento diferenciado. Eu tenho uma dúvida, inclusive, Mariana, com relação a isso. Para os oficiais do TRF, eles ficaram enquadrados no regulamento geral? Olha, Araceli, nós de 326, nós temos 14 no tribunal e, né, 312 na primeira instância. Então, a gente muitas vezes carece até de saber a informação, né, de como exatamente eles estão. Mas, de maneira geral, eu entendo, pelo contato que eu tenho, o pessoal do tribunal está ligado diretamente na SAGE do tribunal. Então, eu acredito que eles... Mariana, eu trabalhei no TRF. Toda a regulamentação dos oficiais do TRF é feita pela presidência, não pela corregedoria. Perfeito, obrigada, Paulo. O que eu estou dizendo assim, a normativa deles, mas a vida deles está sendo tocada na SAGE do tribunal, pelo que eu estou sabendo. Provavelmente seguindo a mesma linha geral que o tribunal seguiu para os outros servidores. Provavelmente. Quanto à pergunta que veio... Isso, tem uma pergunta aí até do Paulo mesmo. Essa ação ordinária poderia ser distribuída no Distrito Federal? Ação ordinária, sim, porque a ação ordinária ela é contra a União e a União ela tem foro nacional, né, para ações contra... Aliás, o Distrito Federal, desculpem, foro para qualquer ação da União, não importa onde seja domiciliado o autor. Então, pode sim. Só tem um porém, pessoal. Distrito Federal... Na primeira instância, ele anda rápido. Agora, os agravos, se nós precisarmos de um agravo, os agravos no TRF da primeira região estão muito lentos. Então, possivelmente, aí, se a gente perdesse a liminar, a gente não conseguiria apreciação do agravo num tempo razoável na primeira região. Tá. Araceli, se me permite um comentário, aí, gente, a visão muito mais da dirigente sindical do que da minha formação técnica na área jurídica. Eu acho que, assim, considerando o que a gente tem em jogo aqui, depois de tudo que a gente mostrou para vocês, tem muito colega me mandando zap no privado dizendo não, vamos partir para o mandado de segurança, vamos questionar e tal. Se a gente fosse professor ou se a gente fosse bancária, a gente levar as nossas coisas para o judiciário, eu acho até que faria um sentido, pessoal. Só que nós somos servidores do judiciário, então quem vai julgar, digamos assim, o que é o nosso dissídio é quem? É o nosso patrão. O nosso patrão, basta ele receber uma ligação da corregedoria que a gente já sabe qual é o destino que um processo nosso vai tomar. Assim, todo mundo aqui é servidor do judiciário, né? Todo mundo aqui sabe como é que funciona. Todo mundo sabe que quando é para demorar, demora. Todo mundo sabe que quando manda indeferir, indefere. Que as análises técnicas, raros são os juízes que, num caso como o nosso, fariam uma análise técnica. Relembro que lá no começo da pandemia, o doutor Zair comentava muito comigo que assim, muitos dos juízes entendiam que a gente tinha que estar na rua, porque, afinal de contas, a gente fez concurso para isso. Se é a pandemia, vai para a rua morrer.
Uma outra parte dos juízes pensava que a gente deveria ser aproveitado internamente, como servidor interno. Isso aconteceu em vários lugares no país, tanto uma coisa como outra, tanto que morreram 43 oficiais de justiça. Então, assim, Araceli, por mais que a gente tenha a técnica em nosso favor, eu acho que essa possibilidade do Distrito Federal pode se tornar, né, uma boa, lançar a mão disso pode ser uma boa, mas eu sempre tenho assim fico um pouco reticente no nosso caso em relação aos resultados que a gente pode conseguir, tendo em vista que seria uma decisão muito mais política do que jurídica, né? Eu concordo, Mariana, até pela experiência que a gente tem, né? A gente, do ano passado para cá, a gente fez muitas ações, inclusive de EPIs, né? Dos servidores, e infelizmente foram infrutíferas. Uma outra coisa que nós tentamos também em outros locais foi a participação do MPT, né? Também, em alguns casos, há uma discussão se o MPT teria competência ou não para atuar quando a gente está tratando de servidor público federal, se seria o MPF ou se seria o MPT. Mas nós tivemos uma ou outra atuação bem tímida do MPT em outras entidades nossas, a partir de denúncias que nós fizemos relativa a outros órgãos, mas também bastante tímida, não vimos o MPT, e isso que eles têm lá um regulamento, né, uma orientação toda lá de protocolos de segurança, que foi feito por um grupo de trabalho deles, e a gente estava fazendo denúncias com base nesse protocolo de segurança, mas mesmo assim a atuação dele foi bastante tímida e acabou sendo arquivado. Chegou a fazer ofício para o órgão, pedir informação, mas não fomos muito longe com o MPT também, seria uma outra possibilidade. E a questão da negociação, né, Mariana? A greve, no caso, ela é uma forma de compelir a administração a negociar com a categoria como fazer esses cumprimentos nesse momento, né, uma forma de pressão. E como nós estamos tratando de uma questão de saúde que não pode esperar, se o servidor se recusar a fazer, ele não sofreria uma punição disciplinar, não dependeríamos de uma liminar que nos dissesse isso, né? É uma outra possibilidade também. Nós temos feito algumas greves sanitárias, acho que a primeira que foi feita foi a do Sim Justiça, aqui no Rio de Janeiro, né, no ano passado, ainda logo no início da pandemia, mas depende também da avaliação da categoria, da adesão, de como vai se organizar para fazer isso, né? Então, talvez o quadro que vocês estão colocando seja um quadro mais para uma tentativa de negociação com possibilidade de greve se ela restar infrutífera. Tá, então, Araceli, perguntando aí para vocês se temos mais, para tentar chegar a um consenso aqui entre nós e poder liberar a doutora Araceli, que ela está com horário, pergunto a vocês em 1 minutinho, alguém mais ainda tem perguntas para o jurídico, para a nossa assessoria, para a doutora Araceli? Porque, assim, eu estou entendendo aqui o seguinte, do ponto de vista da doutora Araceli, a gente tem as possibilidades que a gente teria, né? Primeiro, óbvio que aqui a gente vai seguir, tendo passado os informes, a gente vai passar agora, foi mais por conta do horário mesmo da doutora Araceli que a gente adiantou a discussão jurídica, mas a gente agora vai para a discussão política, né? Como que a gente se comporta em face da nova normativa, mas do ponto de vista jurídico, a doutora Araceli não vislumbra grandes, vamos dizer assim, as melhores possibilidades de êxito nesse caso, sugere para a gente a ordinária em vez do mandado de segurança, vislumbra a possibilidade de ajuizar no Distrito Federal, porém, considerando que em caso de agravo, a gente provavelmente fica em desvantagem em relação ao tempo de julgamento, e nos traz aí para a mesa o debate da proposta que pode ser um indicativo ou pode ser já uma definição com relação à greve sanitária e que o sindicato, a assessoria do sindicato, trabalhe casualmente eventual defesa que venha a ser necessária. É isso, Araceli? É isso, Mariana, só lembrando que a greve ela tem que ser precedida da negociação. Então, se a escolha por a greve, a gente tem que começar agora pelas negociações, pelo encaminhamento dos pedidos de reuniões, de propostas de alteração, né, para discutir esse regulamento novo, e em caso de ele ser infrutífero, sim, nós teríamos a deflagração. Perfeito, até porque a gente, como sindicato, a gente tem diversas
formalidades que a gente tem que cumprir, né? Um edital de greve, um tempo. Não sei se você me socorre, Araceli, com os nossos prazos, eu não estou lembrando de cabeça 72 horas. Nós temos para comunicação de greve, né? Mas a gente tem que fazer assembleia, a gente tem que primeiro tentar a negociação, tem que tirar a pauta, né, na assembleia, levar para a negociação com a administração e depois, sim, fazer a comunicação de greve. A gente tem um roteirinho sobre isso, Mariana, a gente pode passar para vocês depois. Mas o primeiro passo agora seria a tentativa de negociação e provavelmente também a assembleia, né? Assembleia para retirar a pauta. A gente até poderia considerar que essa reunião de vocês é uma espécie de assembleia já para tirar a pauta, mas não é totalmente seguro, tá, Mariana? Que não tenha uma assembleia específica para tirar a pauta da greve, da negociação, no caso. Né? Entendi. Ela foi chamada como debate sobre a PGD 07, não foi chamada como pauta de greve. Do ponto de vista da formalidade, a gente perde, né? Entendi. Sim, na verdade, é para prevenir, a gente tem esse roteiro para prevenir que a administração judicialize e considere o movimento ilegal. Né? Então, a gente segue todo o roteirinho referente à greve para evitar que na questão formal mesmo, como você falou, ela seja considerada ilegal. Sim. Na verdade, a gente, quando pensa nesses passos aí para a gente cumprir, a gente tem que considerar também que o mandato agora do tribunal e, consequentemente, da corregedoria termina dia 7 de abril, né? Hoje é dia 15 de março. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração também. Eu não deixei aí um tempinho, gente, não pintaram mais perguntas para a doutora Araceli. Pergunta a Thaís, se Thaís pegou aí todos os indicativos do jurídico? Ficou bem claro? Peguei, sim. Joia. Então, gente, se não tivermos mais perguntas para a doutora Araceli, a gente poderia liberá-la, se estiverem todos de acordo. Doutora Araceli, muito obrigada por ter nos atendido aí em cima do laço de sábado para nenhum dia útil teve, né? Porque a gente conversou tudo de sábado para segunda, foi ótimo contar aí com o teu atendimento. Vamos esperar que nada disso seja necessário, a gente segue aqui no debate político e aí a gente volta a entrar em contato contigo do que a gente definiu. Muito obrigada. Eu fico à disposição, só para... A Amorim queria falar alguma coisa antes de eu sair? A doutora Araceli, Amorim? Não. É sobre o que ela falou, só para inserir a possibilidade da via administrativa também, que na sua fala, pelo menos, você só considerou a questão da ação ordinária sem considerar a via administrativa, de maneira que quem está aí assessorando aí... Administrativa da negociação, sim. Isso. Tá ótimo. A gente pode formalizar um pedido de alteração da resolução, né? Colocando esses pontos, colocando por que a gente discorda deles, pedindo a alteração do ato. E é provável também, né, Mariana, que já não seja analisado por essa direção. Talvez já a análise do pedido de revisão já caia na o doutor Zaí, o doutor Zaí foi reconduzido até dezembro na direção sim, ok. Então seria com ele mesmo. Na eventual análise da DIRFO, vai ser por ele e pela doutora Marcela. Né? Certo. Eu fico à disposição, então, Mariana, conforme o debate de vocês aí, pode ser que surjam coisas novas também que eu não analisei aqui, fico à disposição para analisar posteriormente. Tá? Tá joia, doutora. Muito obrigada. Desculpem a correria aí, pessoal, mas segunda-feira tenho muitas reuniões. Nossa, a gente vai na outra agora. Aperta esse espacinho na agenda em cima da hora para a gente. Boa semana, bom trabalho, Araceli. Obrigada, boa reunião para vocês. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, com Deus. Gente, então, olha só, eu queria só retomar alguns aspectos. O Paulo está se inscrevendo, a gente precisava ganhar um tempinho com relação para privilegiar aí a fala da doutora Araceli, mas eu queria dizer para vocês, independentemente de qualquer coisa, que o sindicato já vem atuando no sentido de buscar maiores, vamos dizer assim, um instrumental que nos permita agora, durante a pandemia, obter mais aproveitamento no meio remoto. Eu falei muito rapidamente na minha primeira fala, mas agora eu queria expor para vocês que a gente conseguiu a liberação de alguns colegas para o InfoSeg.
O InfoSeg, não sei se todo mundo conhece, é um Sistema Nacional de Dados de Segurança, né, que a gente, através do qual a gente acessa a base de dados da Receita que não esteja coberto por sigilo, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. A gente a gente tem acesso à base de dados do Detran, a gente tem acesso a Sinarme, se a pessoa possui arma ou não. Quer dizer, a gente consegue ter acesso a quais veículos a pessoa possui, que é o super útil na hora de fazer uma penhora, por exemplo, de que ela é proprietária. A gente consegue os acesso ao CAGED, as movimentações de CLT da pessoa, se a pessoa, em que ela trabalha. E a gente tem conseguido um aproveitamento não necessariamente de achar um telefone por ali, às vezes um e-mail, mas principalmente de dar encontrar caminhos, né? De dar ali uma investigada na vida da pessoa e ver formas que a gente possa acessar esse destinatário pelo meio remoto agora. O InfoSeg, especificamente, por ter informações de segurança, é uma coisa que a gente sempre defendeu, considerando o risco da atividade, que ele é bom para a gente, para a vida, né? Porque você tem um destinatário, você tem a possibilidade de saber o histórico criminal dele, às vezes você está cumprindo uma execução fiscal, mas você ter acesso ao histórico criminal dele, saber se ele possui uma arma ou não, isso faz parte de uma inteligência utilizada em prol da nossa defesa, né? Então, a gente está pedindo à administração que isso seja passado. Eu estou com muita vontade de marcar um dia, tipo assim, gente, um aulão, um debate, para compartilhar aqui o InfoSeg, mostrar para vocês como é que ele funciona. A gente gera uns relatórios. Até o momento, a gente só tem os representantes habilitados e os instrutores do curso de cumprimento remoto. Mas eu acho que, enquanto não tiver todo mundo com acesso, esses colegas podem ajudar nos mandados mais complicados, nos criminais, enfim, a gente pode pensar uma forma de coletivizar aí esse acesso à ferramenta, como que a gente pode ajudar, né? E a gente está também em discussão um convênio com a Credlink, que eu já cheguei a mencionar para alguns colegas na semana passada que a gente estava só em debate na diretoria. Hoje a gente fechou pelo sindicato a seguinte proposta, de procurar a administração, isso aí a gente nem iniciou essas tratativas ainda, isso é uma decisão recentíssima de hoje de manhã, em função da situação que a gente está vivendo aqui, de fazer um convênio com empresa de bancos de dados privados. Isso a gente teria como acessar, já tem alguns estados onde associações e sindicatos estão fazendo isso. A gente gostaria que isso viesse via administração, por parceria com a administração, para que a gente possa dar mais um caráter de oficialidade, né, para o acesso a esses dados. E funciona assim, você digita um CPF, aparece lá uma série de dados das pessoas, data de nascimento, óbito, aparecem diversos telefones. Esses telefones às vezes são furados, às vezes são bons, às vezes são atuais. Aparece possíveis parentes e os telefones desses parentes. Então, às vezes, com um CPF, aparecem lá 5, 6, 7 telefones para você ir tentando, e muitas vezes a gente consegue sucesso. Companheiros muito próximos nossos de São Paulo celebraram esse convênio com a ferramenta e a gente se habilitou para acompanhar isso por um mês ou dois, e eu particularmente verifiquei que foi bastante útil, deu um aproveitamento legal para vários telefones, e aí a gente, enfim, pode ver como que certifica isso nos autos, mas dizer que a gente fez pesquisa em sítio eletrônico, chegou ao telefone tal, e aí conseguiu o cumprimento por meio remoto. Isso tem sido bastante útil para muitos de nós pelo país, e a gente está estudando essa possibilidade por aqui, desde que a gente consiga chegar a um termo com as nossas administrações, para que isso venha... para que a gente não venha a ter dificuldade do ponto de vista da proteção dos dados, né, da LGPD, e para que a gente possa, enfim, oferecer isso. O sindicato está se propondo a pagar para poder não gerar vamos dizer, para não complicar demais a contratação do ponto de vista da administração, da limitação do contrato, né?
dispensa de licitação e tudo isso, a gente ainda está, vamos dizer assim, começando a trilhar esse caminho. Mas é uma possibilidade que a gente está vendo também. E a gente tem visto, gente, depois de um ano aí do remoto, e depois de 9 meses depois do curso, do cumprimento remoto, a gente tem visto que ainda tem colega com muita dificuldade, colega com baixo aproveitamento, e que a gente sabe que, às vezes, uma boa fuçada no processo acaba dando resultado, mas que ainda tem muita gente com dificuldade e, infelizmente, não está sinalizando para a gente que a gente vai poder, como a gente gostaria, voltar para a rua tão cedo. Então, a gente acho que ainda enfrenta uns bons meses aí, para dizer o mínimo, né, dessa situação. Também é época de recorde de mortes. Então, a gente tem pensado aí, até queria ouvir vocês sobre isso, botem aí no chat, a gente está pensando em criar grupo de Zap, fazer uma nova, tipo uma reciclagem no curso, pegar um momento para a gente trocar ideia, né, sobre o remoto, porque tem colegas que cumpriram 500 mandados nesse período, 200, tem colega que cumpriu 16, sinceramente. Eu acho que tem gente que não está se esforçando muito no remoto e isso acaba, enfim, não sendo legal para o nosso trabalho como um todo. As dificuldades na cobrança, nas cobranças que bateram lá na corregedoria, acabaram gerando dificuldades para todo mundo em função desse descontrole, como a gente disse aqui. Então, nós estamos assim, interessados, de repente, em oferecer esse suporte para os colegas, né? Então, gente, o ponto agora... pessoal, a colega, minha xará que está lá em Angra, a reciclagem seria bom. Vamos pensar isso, gente. Eu acho que assim, a gente explicar um pouquinho mais sobre o InfoSeg, eu gostaria, não sei se hoje vai dar, porque a gente hoje está com uma reunião mais extensa mesmo, mas eu queria abrir o InfoSeg e mostrar para vocês as possibilidades, porque tem algumas. Às vezes achei, mandei para vocês na lista de transmissão, achei uma testemunha no processo, entrei no InfoSeg, liguei e estava lá. A pessoa estava com aquele telefone fixo valendo, deu super certo. Então, assim, eu acho que eu gostaria que a gente tivesse oportunidade de socializar esse conhecimento entre nós, trocar ideia. Gente, consegui, pesquisei não sei onde e tal. Tem colega que vira para mim e fala assim, não sei olhar processo, não tenho Facebook, não procurarei nada, não achei telefone no processo, então não vou cumprir. Posso criticar essa pessoa? Também o nosso trabalho nunca foi esse, mas eu acho que no momento em que a gente está precisando de rendimento no remoto para prestar a jurisdição e para não ficar tão atolado de mandado, enfim, acho que seria útil, né, se a gente aumentasse a nossa produtividade. Minha opinião pessoal, eu vejo, quando eu converso, quando eu falo essas coisas, solto na lista de transmissão, vários colegas me procuram dizendo, pô, eu queria isso, eu teria disposição para me dedicar a isso, mas, assim, estão faltando essas ferramentas, né? Então, eu acho que é um ponto para a gente pensar, de repente, para um encontro específico. Pessoal, agora a gente está abrindo as inscrições. O ponto, então, análise da portaria 7, como a gente se comporta. Já de antemão, eu queria que vocês falassem a posição sobre o seguinte, gente. Foi colocado aí na mesa pelo nosso jurídico as nossas possibilidades, né, de questionar administrativamente, de buscar negociação com a administração, que de mais a mais é o que a gente já vem fazendo constantemente há um ano e mais recentemente tivemos aí essa dificuldade no diálogo. Eu, particularmente, acho que a gente também tem que colocar no contexto a coisa de que o corregedor, claramente essa portaria aí, ela está claramente, como a gente já falou, né? Ela está assinada pela direção do fórum, mas ela foi escrita pela corregedoria, né? Vamos dizer assim. A corregedoria está até 7 de abril, então talvez valesse a pena a gente estudar uma padronização de procedimento aqui, de a gente cumprir o que vier. Por exemplo, tá, gente? Estou jogando na mesa aqui para vocês. Tentar privilegiar o que vem com cobrança, que está dando problema, o que é mais antigo, o que está pendente, mas eu não acho que, sinceramente, gente, eu não vejo razoabilidade nenhuma em agora precatória é urgente de plantão, então uma execução fiscal que está lá um ano, agora a gente tem que sair correndo para cumprir. Sinceramente, não acho razoável, acho que a gente pode pensar soluções aqui internamente. Minha interpretação difere um pouquinho da do Ulisses, eu entendo que a portaria 7 botou o urgentíssimo como presencial, na medida em que tratou
os outros como exceção, o urgentíssimo acabou caindo como presencial, e a gente tem conseguido muita coisa no remoto, no urgentíssimo, né? Então, eu acho que o mais importante a gente debater aqui é que a gente tenha padronização de procedimento, que é o que vem nos salvando até aqui. A gente sabe que não é 100% dos oficiais que caminha coletivamente, mas acho que o fato da gente ter tido aqui 106 pessoas nessa reunião, sendo nós 300 e pouco, eu acho que a gente tem um potencial imenso de, sim, fechar um procedimento padronizado que vai nos dar força para debater com a direção do foro, sem deixar furo, né, que a gente está vendo aí, que é o motivo das cobranças, mas também sem expor os colegas demais. Estou vendo que a Eunice, nossa presidente, está precisando sair. Eunice, você quer a palavra, por favor? E aí a gente abre para as inscrições, pessoal. Você está sem microfone, Flor. Agora sim. Agora sim, obrigada, Mari, Eliene e Lícios. Boa tarde, colegas. Eu realmente vou precisar me ausentar agora para representar o CISEJUF num outro evento. E, assim, gostaria de reiterar que o CISEJUF está sempre ao lado do servidor e da servidora, defendendo nossos direitos, e, nesse caso, direito à saúde e à proteção da vida. Entendemos que, por limitações da administração, a administração não pode jogar agora na costa do servidor as consequências, e as nossas diretoras maravilhosas, o nosso diretor, seguirão aí com vocês para encaminhar o que o segmento decidir. Eu só gostaria de lembrar, Mari, a todos os colegas da nossa assembleia, dia 17, a assembleia de prestação de conta, da aprovação das contas do exercício de 2020 e do nosso planejamento orçamentário de 2021. É uma assembleia muito importante, que é quando a categoria libera a direção do sindicato para fazer a gestão. Então, nós contamos com a adesão, a participação de todas e todos. Depois a Mariana, Eliene e Ulisses pode orientar aí em relação ao cadastramento para a Assembleia, que já está liberado. Nós estamos ali monitorando, precisamos muito aumentar a participação da categoria nesse momento muito importante. Então, um grande abraço, e a gente espera todas e todos no dia 17 na nossa Assembleia. Nós temos aqui, só aqui, 100 representantes, todas e todos aqui cadastrando. Já tem colegas que me mandaram mensagem aqui, que já se cadastraram, então a gente espera todo mundo, tá bem? Um grande abraço e boa reunião aí, boas decisões. Muito obrigada, presidenta da Federal. Excelente ter você aqui conosco. Muito obrigada.